muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois eu não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Que uma hora eu quero muito uma coisa e depois não quero mais. Quero mais. Fala pessoal, vocês não devem estar entendendo nada depois de ouvir esse áudio, mas eu explico já já. Esse é o primeiro episódio da temporada número 8 do meu podcast e eu vou conversar agora com o Will Rosenberg. O Will nasceu em Iowa, nos Estados Unidos, mora em Chicago atualmente e fica horas analisando frases e detalhes de som e de entonação de cada palavra que ele ouve em português do Brasil. E treinando obsessivamente, como nesse áudio em que ele reproduz com quase perfeição o MC Cabelinho falando um carioquês, digamos, clássico. E foi a partir dessa obsessão que se transformou em técnica, ou dessa técnica que se transformou em obsessão, que o Will desenvolveu um processo para fazer com que nós, brasileiros que falamos um pouco de inglês, ou falamos bem inglês, mas com forte sotaque, também possamos nos aproximar o máximo possível de um sotaque nativo. Obviamente, para quem quer, para quem acha necessário. Muita gente acha o sotaque muito charmoso, gosta do sotaque e tal. Mas a obsessão do Will é ajudar as pessoas que não acham o sotaque tão charmoso assim, ou então, por causa de várias razões, não querem ser identificadas como uma brasileira, um brasileiro, toda vez que abrirem a boca para falar algo em inglês no exterior, seja a lazer, seja no trabalho. Fala, Will, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? E aí, tudo bem? Sim. Obrigado por me ter aqui, obrigado pelo convite mesmo. Cara, você nunca foi ao Brasil e fala desse jeito. Como é possível? É uma imersão artificial, essa palavra. Eu troquei as duas palavras. Uma imersão artificial e uma obsessão, uma paixão. Sim, a gente pode entrar nessa história. Na verdade, mas é algo que eu realmente amo. É uma imersão artificial em termos, se é que você me entende. Porque eu vejo nos seus posts, em vários stories e tudo mais, você também faz uma imersão real aí em Chicago. Você vai para festas brasileiras, você tem amigos brasileiros, você tem muitos alunos brasileiros. Então, é uma imersão real também, não? Também. Às vezes eu falo que se eu estou numa sala com 8 brasileiros e estamos falando em português, será que importa tanto se essa sala está geograficamente no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha? O importante é que tenha brasileiro, né? É verdade. É porque, geralmente, quando a gente fala em sotaque nativo, a gente não fala só do som ou da pronúncia ou da entonação. Existe também a cultura, né, que tem que estar em volta da gente. Você sabe disso. A cultura também nos ajuda a falar melhor um outro idioma, né? Quando a gente vai para outro país, a gente está literalmente mergulhado dentro de tudo em nossa volta, fala aquilo. Então é por isso que as pessoas devem te perguntar como é que você fala tão bem sem nunca ter ido lá. Enfim, vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui. Você fala espanhol fluentemente, fala um pouco de holandês, um pouco de russo, um pouco de italiano, além desse impressionante português brasileiro. Eu quero saber o quanto é esse pouco, afinal. São conversas básicas. Eu consigo conversar, sim, mas ainda falta muito. Sabe, para estar num grupo de holandeses e participar, aí é complicado. Para falar com uma pessoa holandesa, aí me viro mais ou menos, mas vai ser um pouco chato para aquela pessoa, mas me viro. Palavra Toronto, ignora-se o T depois do N. Eu, como falante nativo de inglês dos Estados Unidos, tendo a ignorar, sim. Isso acontece em muitas palavras. Por exemplo, winner e winner. Eu pronuncio iguais. Posso pronunciar o T como winter, se eu quiser diferenciar de forma mais clara, mas minha tendência no dia a dia é falar essas duas palavras com a mesma pronúncia. Então, quando você vira um N e um T juntos em inglês, às vezes permite-se essa simplificação da pronúncia. Basicamente, você, em muitos casos, não tem que pronunciar o T. Tem a opção de pronunciar ou não o T. E tem muitos falantes nativos nos Estados Unidos, e se não me engano, no Canadá também, e
talvez em outros lugares também, não sei, que tem essa tendência também de eliminar esse T. Agora eu quero te dar alguns outros exemplos para você ter um ponto de entrada para treinar isso aqui. Toronto, Atlanta, Internet, International. Eu queria começar um bate-bola com você. Você entende a expressão bate-bola? É tipo ping-pong? Exatamente, mais ou menos um ping-pong, né? Quando a pessoa que está entrevistando, no caso da entrevista, o bate-bola é quando a pessoa que está entrevistando outra fala uma palavra ou uma frase curta e o entrevistado fala outra logo em seguida, relacionada ao que o entrevistador falou. Nesse caso agora... Mas eu falar alguma coisa breve, alguma coisa curta também, né? Não entrar breve... muito em... Não, você pode falar no seu tempo. Eu tendo a recomendar focar cada vez mais, muito mais do que as pessoas geralmente fazem, no idioma falado, além das letras. Sim, que é a ordem natural de como nós, seres humanos, aprendemos os idiomas. O primeiro idioma, no caso. Sem saber ler. Somente repetindo o que a gente ouve. Exato. E isso vai evitar um monte de confusão. Sim, absolutamente. Concordo 100% com você. Vamos lá. A diferença entre a palavra cozinha e a palavra chaveiro. Kitchen, keychain. Keychain. Aí vai ter algumas pessoas que, mesmo me escutando, vai ser difícil realmente pegar todas as diferenças. Sim. Kitchen, keychain. Tem várias diferenças importantes. Várias, sim. Uhum. Só estudando... Eu posso explicar se quiser, ou eu posso só deixar você pode explicar um pouquinho quais são as diferenças? Porque é tão simples, são duas palavras super simples, mas você encontra tantas nuances diferentes para explicar por que uma não tem nada a ver com a outra, apesar de parecer, que eu acho que vale a pena você explicar. E é até bom você falar que é simples ou parece simples, porque sobre isso é que tem um mundo inteiro escondido em cada palavra. Exatamente. E as pessoas geralmente não têm paciência ou não têm a curiosidade ou nunca pararam para pensar ou sei lá. Eu acho incrível e depois de ter descoberto esse mundo escondido, eu me viciei. E acho que tem pessoas que não enxergam todos esses detalhes e acreditam que não existem, acreditam que já sabem, que já conhecem as palavras e querem pular para a próxima palavra. Acho que é bem natural pensar assim, mas eu acho que se você se der a oportunidade, você em geral, quem você escutando esse podcast aqui, se der a oportunidade de pausar, questionar, refletir e pensar, mas será que eu realmente conheço essa palavra? Será que realmente é o som que eu acho? Como é que eu sei? Quanta confiança que eu tenho sobre isso? Porque se você realmente questionar e pausar, geralmente vai ter algumas diferenças escondidas, sim, que você nunca reparou. Você pode garimpar, eu gosto de usar essa metáfora de garimpar num rio de inglês, no caso, de pronúncia, que é aquela palavra, e geralmente as pessoas seguem andando, não param, acham que não tem nada de ouro naquele rio, mas se você só pausar e passar mais tempo escutando com mente aberta, procurando esse ouro, garimpando, você vai encontrar ouro. Você vai ficar surpreso com essas pequenas nuances em cada palavra em inglês. Você pode pegar qualquer palavra aleatoriamente e quase garanto que se você realmente questionar aquela palavra, você vai enxergar, você vai ouvir, reparar alguma coisa que você nunca reparou na vida, naquela palavra aleatória. Então, a primeira diferença é a ênfase. Kitchen, a ênfase está na primeira sílaba e a segunda sílaba tem menos ênfase. Kitchen. Okay. Kitchen. Stress. Keychain é um pouco mais complicado. Keychain. Eu não sei tecnicamente, tipo, linguística formal, exatamente, mas eu acho que as duas sílabas têm ênfase, mais ou menos. Em kitchen, a primeira, tem uma clara diferença no ênfase. A primeira sílaba tem ênfase, a segunda... mas com keychain, chaveiro, é uma ênfase um pouco mais, tipo, as duas... Equilibrada. Vamos dizer que equilibrada. A segunda sílaba não fica tanto no fundo, tem uma ênfase parecida.
Ok. Então, vamos começar com isso. Outra coisa seria, na primeira sílaba, o som da vogal é diferente. Então, em kitchen é e. Em keychain é i. Essa é uma diferença importante, que você pegou, mas muitas pessoas não reparam. Ótimo, vamos para a próxima. A diferença entre fino e coisa. Fino e... entendi. É engraçado esse jogo também, porque sabe, é Porque você vai ter satisfatório. que pensar, você tem que Aham. pensar o que é, né? Exato. É legal pra mim também. É tipo alguns jogos que eu fiz, que eu fazia de criança. Coisas que eu gostava. Ou jogar stop, sei lá. Tipo, eu sempre gostava desses, sabe, de brincar com as palavras e ter essa Sim, entendo. criatividade. É muito É, comum o stop aqui no Brasil, você sabe, nós adoramos jogar eu também. joguei em português Que recentemente. legal. Gostei muito. Ahn, Gostei de Então, usar Silvio Santos, tentar pegar 2 pontos por 2 vezes. Nem todo mundo conta 2 pontos, mas eu sempre tento meter várias palavras com a mesma letra. palavra de artista que começa com S. Aí você quis ter Exato, 2 pontos com o Silvio Santos. Muito bom. exato. Então, thin, thing. A diferença, Will, entre código e frio. Code, cold. Code, cold. Tão diferente, né? Caramba, É, incrível. A diferença entre cama e mal. bed, bad. Bed, bad. Totalmente diferente. Incrível. A diferença entre formiga e tia. Aí pode ser igual, Pode depende ser da igual? pessoa. Ok. Eu falo iguais, eu falo ant, Ok. para os dois. Tem uma frase agora. Ele saiu cedo, diferente de ele sorriu. He left and he laughed. Cara, isso é É isso, muito né? complicado, é isso. Eu nunca vou conseguir falar, eu acho. É muito parecido, mas só para fazer uma conexão com algo que você acabou de falar, E não é sorriu, né? é o mesmo contraste de bed e bad, de cama e mal. É a mesma diferença, são as mesmas duas vogais. Então eu recomendo focar no idioma falado quando você quer falar as coisas, então foque em falar as coisas, foque no idioma falado e esquece as letras por um momento. Beleza. Para fechar essa sequência de bate-bola, para a gente começar a falar sobre outras coisas, queria que você terminasse com a diferença entre a preposição para, o número 2 e a palavra também no final da frase. É igual. Igual? Todas as três? Para resumir, a resposta simplificada seria que eu falo iguais, essas 3 palavras. Eu falo to. Will, como é que o brasileiro pronuncia a palavra escola? E como você pronuncia? Muito brasileiro falaria algo tipo school. Exatamente. School. Eu falo school. Então, as duas principais diferenças seria o brasileiro bota um som de I sutilmente no início, antes do S, sem perceber que ele faz isso. Ele vai ter confiança que ele nem está fazendo isso. Mas subconscientemente, sei lá, vai sair um leve I antes do S. Mas eu começo direto no som de S, sem uma preparação de I antes. Então eu faço em vez de is ou es, eu faço school. E aí o no final é um som que não existe no português brasileiro, até onde eu Não, sei. é verdade, não existe. E é outra diferença. Vocês falam Brasil com som de U ou algo assim, e vocês fazem isso em school também. Mas eu Exato. falo Brasil, e school, esse som diferente que eu uso. Perfeito. Como, e para fechar essa parte, como é que o brasileiro, em geral, pronuncia a palavra maçã? E como você pronuncia? Muito brasileiro fala Apple. Eu falo Apple. Escolher alguém, uma pessoa específica, Will, um ator, um personagem, uma atriz,
para imitar é um caminho válido, em sua opinião, nessa caminhada, nesse aprendizado? É um pouco achismo meu ainda, porque, sabe, eu acho válido, sim. Eu não fiz isso, mas acho válido. Eu aprendo de muitas pessoas, talvez de forma misturada demais. Tem quem fala que eu deveria focar num sotaque só, numa pessoa só, sabe? Mas eu gosto de aprender de uma diversidade de fontes. E mesmo se eu tiver uma ênfase, um foco especial, mas eu acho sim um caminho válido. Também acho válido, talvez, não só focar numa pessoa só, mas ter uma mistura de vários. Ah, tipo, eu gosto dessa parte da fala desse ator, gosto dessa parte dessa outra pessoa e essa terceira pessoa, e aí você vai enxergando algumas, sabe, o que tem em comum, o que tem Entendi, diferente, você vai criando sua própria coisa que você gosta. entendi. Acho também que é possível. Você vai montando várias pronúncias que você admire, que você ache legais, e vai montando o seu próprio repertório, digamos assim. É isso. Muito legal, muito legal. Porque senão, você também tem atores que nem. Ainda não assisti o filme sobre o Elvis, Ok, mas tem o cara, o ator Austin Butler, que ok. ele estudou o Elvis, até o Elvis. Sabe quem é Elvis? Se eu falar o nome. Não, se O você cara que falar cantava nos Estados Elvis, Unidos. fica. Se você falar só Elvis, ninguém vai saber o que é aqui no Brasil, óbvio. Você teria que falar Elvis para a gente saber. Agora, se você falar Elvis Presley, aí sim. Mas só Entendi. Elvis, Ele. não. Só para ficar claro para quem está escutando, mas o cara falava de um jeito específico. E todo mundo fala de um jeito específico. Então, além de sotaque, tem essa ideia de, em inglês chama de idiolect. Como é isso? Tipo, é uma palavra para falar sobre, tipo, não é só sotaque, idioma, dialeto, é, é sobre o jeito, porque isso, sotaque, idioma, dialeto, geralmente tem a ver com um grupo de pessoas. E Ok. dentro desse grupo de pessoas vai ter variação. Mas também dá para fazer um estudo bem profundo sobre uma pessoa só e tentar reproduzir os padrões exatos daquela pessoa, que nem Claro. sempre vai ser iguais das outras pessoas da mesma comunidade. Então, o ator, fez isso com o Elvis Presley. Ele Sim, estudou profundamente com ajuda profissional também, de coach de sotaque e tal, para falar que nem o Elvis, o mais sim, próximo possível, em todos sim. os sentidos. Achei muito legal. Mas só Muito para legal. comentar, quando a Claro, gente fala de pegar algum ator como modelo, fica com você o quão detalhado você quer ser assim. Mas vai ter alguns. É bom lembrar que vai ter alguns padrões que talvez seja idiosincrático, que talvez seja daquela pessoa, e nem sempre vai ser algo que você necessariamente queira. Então, por isso que aprender. às vezes eu acho bom ter várias pessoas como referência. Totalmente claro. Está bem claro o que você falou. Está bem claro. Perfeito. Will, no Brasil a gente tem uma facilidade imensa em incorporar palavras, e você sabe disso, de qualquer idioma. Não estou falando só do inglês. Mas claro que o inglês, pela cultura norte-americana ser muito forte no Brasil e no mundo todo, mas enfim, a gente usa muitas delas em inglês, né? Não tem nenhum brasileiro, nenhum, que não saiba o significado, pelo menos não use as palavras como Wi-Fi, delivery, fast food, self-service, drive-thru, smartphone e tantas outras, como se fossem palavras em português. A gente nunca vai chamar um celular, um smartphone, de telemóvel, por exemplo, como em Portugal, porque isso não seria a cultura brasileira, não é nosso, né? E isso nunca foi um problema para a gente, né? A gente adota todas as palavras que chegam, só que, obviamente, a gente não fala essas palavras com o sotaque original da língua. Senão ficaria meio ridículo falar isso no Brasil. Tipo, a gente fala smartphone, a gente não fala smartphone, né? A gente não fala Facebook, a gente fala Facebook. Agora, porque senão fica, não dá para usar se você começar a falar, porque você fala dentro da língua portuguesa no Brasil. Então, você acha que isso pode atrapalhar na hora que o brasileiro quer falar sem sotaque? Você entendeu a minha pergunta? Eu acho que sim. E aí, interessante. Você já viu o vídeo
acho que chama Woody Allen, ou Woody Allen, de Porta dos Fundos. É Não. sobre isso. É sobre isso? Ah, vou É um assistir. vídeo curto dele, sabe? 3 minutos, onde tem um cara que tá falando dentro do português, ele tá falando todos os nomes dos atores e tal, tentando fingir a pronúncia original do idioma original. Tipo, Ok, Woody Allen. E aí, não, é Woody Allen. ok. Harry Potter. Não, é tipo assim, Aham, sabe? aham. Eu amo isso. Eu acho que não tem. Primeiro, eu acho que tem algumas pessoas que se esforçam dentro do português para falar, sim, de forma um pouco mais parecida com o idioma original. E eu acho que não tem necessariamente certo ou errado, tipo Facebook. Acho que tanto faz, mas acho que geralmente é mais natural para a maioria das pessoas falar, tipo, Facebook, do jeito abrasileirado, dentro do português, né? A gente está chegando na reta final da nossa conversa e eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais difícil, talvez te colocar numa situação um pouco desconfortável, exagerando um pouco, perguntando a sua opinião, uma opinião sua. Qual é a sua opinião sobre um aluno brasileiro ou um aluno de qualquer... Esquece o brasileiro. Um aluno de qualquer país vai ter aulas com um idioma que não é o dele, qualquer idioma. Qual é a sua opinião sobre ter aulas com um professor que não seja nativo do idioma? Você acha que isso pode ser ruim para o aluno, não ter professores da língua nativa que ele está aprendendo? É complicado, né? Sim, por isso que eu falei que é uma pergunta um pouco Mas eu desconfortável. posso tentar responder. Mas também, não sou a pessoa perfeita, minha opinião não é, sabe? Eu sei que eu sou nativo, eu sou um professor nativo, tenho isso e... Mas não acho... Então, onde entrar nesse assunto? Eu acho que pode ser ruim, pode ser bom, pode ter professor ou pessoa nativa em geral que vai falar um monte de coisa que não é a realidade do idioma, com confiança, e pode modelar o idioma, sem saber explicar nada, mas pode mostrar uma pronúncia nativa, pode falar de um jeito nativo, mas aí talvez as explicações das coisas sejam ridículas e não fazem sentido. É muito possível isso. E Entendi. também pode ser que a pessoa não entenda, não tenha empatia, se aquela pessoa nunca aprendeu outro idioma. Pode ser que aquela pessoa não tenha empatia pelo processo da jornada que a pessoa tá vivenciando. E aí pode acabar desmotivando a pessoa ou não entendendo a pessoa muito bem. Então, tem esses possíveis... essas possíveis desvantagens. E Desvantagens. um professor não nativo, é possível sim que essa pessoa acabe ensinando ou modelando coisas de forma não nativa. Então, se tiver um aluno que realmente quer falar que nem nativo ou muito próximo disso, às vezes um professor não nativo vai atrapalhar em algum sentido. Não necessariamente, mas pode acontecer. Mas acho importante aí, tem uma distinção que não sei se as outras pessoas falam, mas que eu enxergo e acho importante, que é a diferença entre o que você modela e o que você explica. Ou seja, eu posso falar uma frase em inglês e aí você vai me ouvir falando essa frase. Eu estou modelando essa frase. Você vai me ouvir pronunciando aquelas palavras. E eu, sendo nativo, você pode ter muita confiança que eu vou pronunciar essa frase de uma forma nativa, porque eu sou nativo. Aí, se eu não sou nativo, quando eu pronuncio essa frase, vai depender. Vai ter pessoas que têm uma pronúncia mais alinhada com um padrão nativo específico, e vai ter pessoas que têm uma pronúncia diferente, pro bem ou pro mal. Então, isso de modelar vai variar muito, dependendo da pessoa. E nem todo professor não nativo é igual nesse sentido, então depende. Mas, quando tem a ver com explicação, aí pode ser, sabe, são outros 500. Pode ter uma pessoa, um professor não nativo,
que tem uma pronúncia muito longe, muito distante de uma pronúncia americana dos Estados Unidos, por exemplo, só que é incrível em mostrar processos, como aprender, como ter mais confiança, como tem um monte de coisa, ou gramática, vocabulário, o que for, inspirar a pessoa. Faz sentido a distinção que estou colocando aqui? Sim, faz, total. E também aquele professor não nativo, se ele ou ela tiver um aluno que sim quer falar como nativo, ou aquele professor reconhece que não tem uma pronúncia ou um jeito de falar em geral que é muito próximo de nativo, eu acho que aquele professor também pode optar por terceirizar essa parte de modelagem e recomendar ou usar áudios nativos, por exemplo. Tipo, vamos escutar como é que fala essa frase, e aí rola um áudio de vários nativos falando. Ou coloca e aí a gente fica ou... discutindo. Exato. Claro. Eu, pessoalmente, prefiro sempre distinguir entre conteúdo em português, no meu caso, ou... enfim, vou colocar assim. Eu aprendendo português, eu faço uma distinção entre conteúdo em português e conteúdo sobre português. E eu prefiro focar 98% da minha atenção em conteúdo em português. Eu fico ouvindo falantes nativos, sabe? Porta dos Fundos, Tata Werneck, entrevistando pessoas, podcast aleatórios, o que for. MC eu fico Cabelinho. Escutando. MC Cabelinho, música, seja música com letras poéticas ou não, sabe? Uma diversidade de fontes. Eu pego de tudo, mas eu foco eu pessoalmente quero falar como um brasileiro, como falante nativo, então eu foco em escutar como é que os nativos falam. Aí as explicações, falar sobre o idioma, eu pego um pouco disso para mim também, mas eu principalmente estou tentando me familiarizar de forma direta com os padrões dos nativos. Quando alguém está começando, eu acho mais importante ter mais explicação, mas não deixa de ser essencial isso de escutar, sabe, milhares de horas do idioma falado, direto da boca dos nativos. Eu acho melhor, pessoalmente. Will, a gente está terminando nossa conversa. Eu queria saber quais são os planos, afinal, para você ir para o Brasil. Rola esse ano ainda? Talvez. Preciso renovar o passaporte e só mandar a ver, fazer acontecer. Porque eu, sabe, tô aprendendo português há muito tempo. Pois é. Quase 2 décadas. Quase 2 décadas. E ainda não visitei o Brasil. Então, isso é errado, né? Preciso consertar isso. Sim, verdade. Estamos esperando você aqui, porque quando você chegar, certamente você vai se deparar com coisas, né, que vão te surpreender. Por mais que você já domine tanto e já tenha tantos amigos brasileiros aí em Chicago, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, online, mas quando você chegar aqui, certamente você vai encontrar outro mundo ainda diferente. Com certeza. Tenho certeza. Olha, Will, muitíssimo obrigado pelo seu tempo e por essa conversa tão agradável. A gente sabe que isso foi só uma amostra de todo o seu potencial. Então, te agradeço muito pelo seu tempo. Imagina, tamo junto. Eu vou falar assim. Foi um prazer, realmente, foi um prazer. Que bom. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado também. Obrigado pela paciência de ter ouvido esse nosso papo até o final, para quem conseguiu resistir até o final. E a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, meu irmão. Tchau, Will. Tchau, abraço. A bottle of water. No, it's called a bottle of water. All right, it's not bottle of water. Okay, where are your teas? You can't talk. You said water. Where's your teas? You're both wrong. It's pronounced bottle of water, okay? I'm not listening to you three argue. Guys, you're all saying it wrong. It's bottle of water. And did you just say tree? There's no trees here.